É chato falar desse tema, principalmente para quem acredita que nunca aconteceu o movimento comunista no Brasil, etc. Então, assim, fica cansativo, mas é assim que é. É necessário falar, muito mais agora que a gente que nós retomamos aí, que o Brasil, de alguma forma, sabe, sei lá, como voltou a aceitar um governo de esquerda com afinidade com os partidos comunistas aí do mundo, né? Eu achei num canal, achei por acaso no La Vista Marujo, lá no TikTok, por acaso, através de uma amiga, um obelisco que conta sobre, se não me engano, na região do Rio Grande do Norte, uma situação lá que deixa claro a influência, a tentativa de instalação do comunismo no Brasil para aqueles que ainda acreditam que isso seria impossível, etc. Sabe? Então, isso demonstra o total desconhecimento histórico sobre a incursão comunista no Brasil. O obelisco situado na Serra do Doutor, em Campo Redondo, marco referente ao fim da intentona comunista de 1935 no Rio Grande do Norte. E aí diz assim no obelisco, né? Aqui nesse local, no fim da data de 25 de novembro de 1935, intrépidos sertanejos das placas irmanados aos heróicos habitantes da região do Trairi salvaram a honra e a dignidade da família Norte, né, no caso do Rio Grande do Norte, né? Rio-grandenses derrotando contingentes armados das forças comunistas que se dirigiam ao interior visando a conquista do nosso estado. Então fica claro que houve um deslocamento, isso cabe pesquisa, mas o obelisco e a placa já indicam evidências, né, que sugerem mais pesquisas aprofundadas aí, que sim, o contrário do que se imagina, houve aí após 17, né, 19 e principalmente a partir de 22 uma incursão e tentativa internacional de implantação do comunismo por meio de medidas internacionais. Sabe? E uma das instruções era, abre aspas, todos os partidos comunistas devem renunciar não somente ao patriotismo, como também ao pacifismo social e demonstrar sistematicamente aos proletários que sem a derrubada revolucionária do capitalismo não haverá desarmamento e paz mundial, ou seja, guerra contra todos que não aceitem ou que se oponham à ideologia comunista, né? Socialista comunista, /comunista. Então isso fica evidente, isso é um conselho vindo através das reuniões, os comitês, e a partir da Agência Central fundada por Lenin de 1919. Isso fica claro que não é brincadeira. Então, assim, uma das armas da esquerda também é dizer que tudo é mentira, né? Então isso é evidente, a gente já sabe disso. Já estamos vacinados com relação a isso. A primeira tentativa de infiltração dos comunistas no Brasil aconteceu através dos movimentos operários. Né? Depois a gente vai ver que, não logrando tamanho êxito assim como gostariam, né? Os nossos operários também são conservadores, são pessoas que saíram da roça e tal, então assim, muito mais acostumados com a facilidade da vida do campo do que com a guerra e a emergência insana promovida pelos comunistas. Né? Aí, mais adiante, os comunistas acharam que era forte naquele tempo a figura personalista, eles tinham que meio que formar um ícone lá, e dentre dos ícones, um dos que se destacaram lá foi o ex-capitão lá, conhecido aí por todos, aí, o Luiz Carlos Prestes, depois teve a questão da Olga e etc, sabe? Daí por diante. Aí esse Prestes, em 24, reúne também desertores aí do exército aí, reúne aí uma tropinha aí, e eles começam a percorreram aí durante 3 anos aí o território nacional, sabe? E aí ficou até conhecido como tal do Cavaleiro da Esperança, né? Não sei a esperança utópica, não sei que esperança seria essa,
mas teve essa alcunha aí também. Como eles não conseguiram logar eles acabaram fugindo para Bolívia e depois de um tempo eles acabaram se associando aí ao PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro. Sabe? Mas o que deu a entender que é o seguinte, eu não tenho propriedade para dissertar sobre isso, mas que a Coluna Prestes, essa primeira etapa, ela não tinha nada a ver com o movimento comunista. Era só um movimento revolucionário que tinha outras ambições, etc. Parece que a partir do contato, que eles não conseguiram êxito lá, e quando eles se retiraram para a Bolívia, a partir do contato com o tal de Astrogildo Pereira, depois da doutrinação desse cara, que Prestes passou a ser a figura central, sabe? E aí, cogitado como presidente, digamos, para se associar ao partido, lógico, deve ter aceitado e por isso foi candidato à presidência da República pelo próprio partido, sabe? Então, acho que aí nasce daí, mas eu acho que até então esse exílio na Bolívia não existia, digamos assim, conhecimento, associação do Prestes com o comunismo, não. Ele só seria, por causa dessa rebelião, veio a calhar que ele seria o nome mais citado, por isso que ele foi procurado por esse tal de Astrogildo Pereira. Vale a pena saber de quem se trata, né, esse tal de Astrogildo Pereira aí. E tem informação que ele primeiro flertou com o anarquismo, né, depois de ter voltado lá ele visitou Paris, etc. E Paris, a gente sabe que naquele tempo lá ele estava coberta de movimentos assim de diversos, né, revolucionários, geralmente revolucionários, aí se aventurou para o lado do anarquismo e depois foi pendendo cada vez mais para o lado do socialismo / comunismo. Né. Acabou que na década de 20 ele começou a fomentar aí a formação do Partido Comunista. Né. Ele foi aí um dos destaques do partido. Aí, sei lá, ele estava próximo lá, sendo secretário-geral da agremiação aí. Ele foi elevado aí ao posto aí de seção brasileira de Internacional Comunista, ou seja, a Internal fazia esse intercâmbio nos países, em muitos países, sabe? No Brasil ele assumiu aí o posto aí, talvez seu principal representante, né, pelo seu empenho aí já antecipado, né, pela causa, antes anarquista e agora comunista. O pensamento dele sobre a Revolução Russa, abre aspas, fundamentalmente econômica na sua origem e nos seus fins, acentuadamente libertária nos seus meios e processos e na direção que veio ensinar aos revolucionários, aos povos de todas as nações, a única fórmula moderna de eficácia destrutiva capaz de realmente operar uma transformação social profunda. Então fica evidente sua inclinação desse tal de Astrogildo aí que influenciou Carlos Prestes para a movimentação das suas tropas, né? E para o seu desenvolvimento em teoria marxista. Os mais ingênuos que dizem que não tem nada a ver, que até dramatizam a vida da Olga, o tal de os agentes soviéticos, Olga, Max e Olga Pandarki, convenceram Prestes a seguir para a Rússia a fim de aprimorar seu doutrinamento político. Durante alguns anos, fez cursos de liderança e capacitação marxista-leninista, ao mesmo tempo que trabalhava como engenheiro em Moscou. Chegou a ser eleito membro do comitê executivo do Comintern e regressou ao Brasil em 1935 para assumir a liderança do movimento comunista, tornando-se ainda presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora, ventura da rebelião que se preparava. Então, assim, a ALN aí, o que muitos vão ver depois de 64, que retomou o Força Total em 64, já tinha construção desde Prestes, desde 31, desde do Astrogildo Pereira e daí por diante, né? Bom, depois dessa introdução aqui, segue aqui diretamente o artigo aqui, ó, que trata do obelisco, etc. Quando Rafael Fernandes assumiu a interventoria do Estado em 1975, demitiu 300 funcionários públicos. Essa atitude gerou insatisfação na sociedade local, que, unida a outras de âmbito nacional, provocou uma revolta composta por cabos, sargentos, operários e funcionários públicos. O movimento começou em 23 de novembro de 1935 e durou 4 dias. Rafael Fernandes e os revolucionários assumiram o governo e
e praticaram abuso de poder. Em 1935 houve uma guerra no pé da serra do Doutor, os comunistas com os católicos. O povo se afastava de suas casas e se escondiam nas furnas, correndo com medo de serem atacados. 3 dias fora de casa, mulher de resguardo e as crianças chorando, levando sol e sereno. As pessoas rezavam e pediam a Deus que terminasse tudo aquilo que estava acontecendo. Eram muitos corpos, as pessoas desesperadas, as crianças traumatizadas, com a fome, com a sede, com as mães já não sabiam o que fazer, pois perderam seus amigos, parentes e muitas coisas aconteciam. Depois que tudo aconteceu, as pessoas encontraram armas, punhais, fuzis, pistolas e balas. Os católicos venceram. Os comunistas desapareceram no lugar da guerra, fizeram um monumento como recordação e realizaram uma reunião local atestado pelas autoridades. Quando as pessoas souberam o que iria acontecer, a guerra na Malha Vermelha, Dinarte Maris organizou as pessoas para que se escondessem e não saíssem de suas casas, reuniu a multidão para enfrentar os comunistas. A guerra durou poucas horas, mas a palavra mais forte foi a de Deus e vencemos. Na luta partidária, a vitória do Partido Popular favoreceu e precipitou os acontecimentos. Deduzimos, porém, que qualquer que fosse o resultado das eleições, o movimento comunista teria resultado. Não fazemos essa afirmação baseados em simples suposição. Os antecedentes da rebelião indicam claramente que a intentona teria interrompido, pois o movimento era de âmbito nacional, com raízes no exterior. Resistência no Seridó. A resistência no Seridó foi liderada por Dinante Maris, pois vale a pena estudar sobre esse cara aí. Durante quase um século nesse município. Vou ver se encontro mais arquivos sobre. E aí continua, né? Estrategista, conhecedor das técnicas de guerra, afirmou ainda Amarante que o exército comunista podia até ter telêmaco, um instrumento usado para medir a distância do alvo, e luneta panorâmica usada para visualizar o alvo, mas não teve planejamento para conduzir caminhões. Era um exército de infantaria sem artilharia. Os sertanejos foram mais estratégicos, apesar da tradição pacifista, e ganharam a guerra, concluiu. E aí vai, né? O artigo é de um depoimento de um senhor a respeito... É interessante, um testemunho aí por isso que tá tudo picado, assim, mal feito, etc. Mas vale a pena. Vou tentar achar mais documentos aqui a respeito desse ocorrido, desse obelisco, né? De vital importância para quem estuda o comunismo no Brasil. Fica aí então um relato sobre a importância desse conhecimento, né? A respeito do tema.